Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria estar mais uma vez com os irmãos, para juntos nós adorarmos o nome do Senhor. Amém? Sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Glória a Deus. Um texto bastante conhecido da igreja que fala sobre a armadura de Deus. Efésios, capítulo de número 6, versículos de número 18 a 20. Efésios, capítulo de número 6, versículos de número 18 a 20. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Leiamos a palavra do Senhor. Amém? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém, os irmãos? Podeis assentar. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, antes de fazer menção aqui do texto, eu quero falar para os irmãos que tudo que o pastor Daniel falou sobre a minha pessoa, realmente ele não inventou nada. Eu confesso para os irmãos que esses dias em que eu estou aqui em Brasília, aqui na Samambaia, trabalhando na construção civil, eu confesso aos irmãos que a gente fica tentado de retornar para Brasília por causa da nossa profissão. Aqui se ganha mais dinheiro, tem mais facilidade, e a gente fica assim bem balançado, bem tentado mesmo. Nós temos companheiros como o pastor Daniel, muitos pastores aqui dentro de Brasília, na Assembleia de Deus da Missão, Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus Campo do Guará, e nós ficamos tentados mesmo, porque aqui é mais fácil, você tem mais facilidade para ganhar dinheiro, você tem mais facilidade para dar as coisas para os teus filhos, aquilo que o teu filho pede, você tem mais facilidade para dar. Mas lá no campo missionário, lá no Nordeste, lá aonde eu estou e lá para onde eu estou indo, muitas vezes o meu filho Rosenberg está ali na portaria, às vezes ele pede uma calça, pede um calçado, pede um telefone celular, pede um computador, e eu não tenho a condição de dar, mas eu falo para ele que Deus um dia vai dar para ele. Eu falo para ele que a minha vida está nas mãos de Deus para fazer a obra missionária. Eu confesso para os irmãos que a minha esposa, ela tem toda a vontade de retornar aqui para Brasília, mas eu falei para ela que eu não vou desobedecer a Deus, porque eu tenho convicção da chamada que Deus tem na minha vida. O obreiro, ele tem que ter a convicção da chamada dele, tem que ter a convicção da vocação divina, celestial, para fazer a obra de Deus. E nós não podemos retroceder, irmãos, nós não podemos voltar atrás por qualquer motivo, porque a palavra de Deus, lá na Epístola aos Hebreus, se eu não me engano, a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que recua, naquele que volta atrás. Deus não tem prazer, Deus não fica alegre comigo, Deus não fica alegre com você quando nós recuamos, quando nós retrocedemos, quando nós deixamos de obedecê-lo, de fazer a sua vontade. E eu quero pedir desde já que os irmãos venham fazer, como diz aqui esse texto. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele diz aqui que os irmãos deveriam orar por ele, com toda oração e súplica, para que quando ele viesse abrir a sua boca, ele viesse falar com ousadia, com intrepidez, para anunciar o Evangelho. Meus amados, quando o pastor de vocês falou nessa noite que nós precisamos orar, nós precisamos mesmo orar. Precisamos realmente suplicar, derramar a nossa alma perante o Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que bate, abre, aquele que pede, recebe. Portanto, meus amados, nós devemos orar em todo o tempo, como diz o apóstolo, e súplica no Espírito, para que nós possamos, com toda perseverança, com toda intrepidez, ousadia, pregar o Evangelho. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, desde já eu quero pedir aos irmãos que orem por mim. Estou querendo fazer essa mudança desde o dia 20.
e não consegui ainda. Irmãos, eu tenho certeza que Deus tem uma obra grande naquele lugar. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar grandemente lá. Mas o inimigo está fazendo de tudo para que nós não venhamos fazer esta mudança. Para os irmãos terem uma ideia, eu pensava que pela primeira vez eu iria assumir uma congregação já formada. Eu pensava, quando o pastor Paulo, da Assembleia de Deus da Missão, lá em São Gonçalo do Gurgué, no estado do Piauí, quando ele me fez o convite para assumir a congregação da Batalha, uma congregação que fica na roça, no interior, eu fiquei até alegre, mas ainda continuo alegre, quando ele me falou: olha, a igreja lá é muito boa, pastor, tem entre membros e congregados 80 pessoas servindo ao Senhor, os irmãos lá são uma bênção, cuidam do pastor, não deixam faltar nada. E eu pensei que pela primeira vez eu iria pegar uma igreja formada, mas infelizmente o espírito de rebelião, de divisão, que tem estado dentro das igrejas, chegou naquela congregação, e ali foi feita uma grande rebelião, foi feita uma grande divisão, e o obreiro, o dirigente, ele não só saiu, como carregou 90% da congregação. De 80 pessoas ficou uma família, a família do irmão Mário. Somente essa família ficou naquela igreja. Mas eu já tenho falado para o senhor: amém, se o senhor quer que eu comece novamente da estaca zero, nós vamos começar da estaca zero. E ele é que vai abençoar, ele é que vai fazer com que aquela igreja venha tomar novamente o rumo que ela estava tomando, amém? Então os irmãos, orem por mim. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui que é para a igreja orar com toda oração e súplica no Espírito, é porque Paulo sentia a necessidade de pregar o evangelho com coragem, com ousadia, com intrepidez, sem nenhum acanhamento. Irmãos, a Bíblia diz que todo aquele que crê fará obras maiores do que aquelas que Jesus fez. A Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, ressuscitarão mortos, falarão em línguas. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: nós sabemos que nós temos poder, nós sabemos que a palavra é verdadeira, nós sabemos que se nós usarmos o nome de Jesus, algo extraordinário vai acontecer. Nós sabemos que o inferno, que os demônios, os espíritos malignos, Satanás, nós sabemos que quando nós ordenamos em nome de Jesus, nós sabemos que o inferno estremece. Mas tem um porém, meus amados: quando nós não estamos orando, quando nós não estamos consagrando as nossas vidas a Deus, nós perdemos a convicção. O crente, ele fica acanhado, ele fica tímido, ele perde a coragem, ele perde a ousadia de pregar o evangelho, de expulsar os demônios, de curar os enfermos, porque a oração, ela é o oxigênio da nossa alma. A nossa alma, ela não sobrevive sem oração, assim como o teu corpo, assim como o meu corpo, ele não tem a condição de sobreviver sem os alimentos físicos, assim também a nossa alma, ela não consegue sobreviver sem oração. Meus amados, nós precisamos orar. Jovem, você precisa orar. Mocidade, você precisa orar. Obreiros, vocês precisam orar. Eu preciso orar. Esta igreja precisa orar, porque o inimigo, ele está se levantando de uma maneira ferrenha, de uma maneira tremenda, aonde ele quer que os crentes venham estar acanhados, que os crentes não venham ter convicção nas promessas de Jesus, que os crentes não venham ter a convicção que eles têm poder no nome de Jesus para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos. Mas eu quero dizer, a partir do momento em que você começar a consagrar a tua vida, a partir do momento em que você começar a buscar ao Senhor, a tua alma, ela vai receber vida, a tua alma, ela vai receber oxigênio, e você vai ter ousadia, coragem para sair dessas quatro paredes para pregar o evangelho. Eu me sinto envergonhado, eu me sinto um servo inútil quando eu cruzo os meus braços, quando eu não falo para o traficante, quando eu não falo para a prostituta, quando eu não falo para aquele que está roubando, para aquele que está se prostituindo, adulterando. Eu fico com vergonha de mim mesmo quando eu não chego para ele e falo: olha, Jesus te ama, Jesus tem poder para transformar a tua vida, Jesus está voltando, prepara-te, porque ele vai buscar a sua igreja. Eu sinto vergonha de mim mesmo, irmãos,
Quando eu